Livro de Josué, capítulo 4, nós estamos aqui no meio da travessia do Rio Jordão. É muito interessante que nós começamos a ler este capítulo e ele começa com um subtítulo dizendo o seguinte, olha, as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. O que é que isso significa? Enquanto o povo estava terminando de passar, a arca estava ali no meio do Rio Jordão, como se fosse uma garantia de que a água não voltaria, né, ao seu fluxo normal, a não ser que Deus assim determinasse. E aí Josué ele vira para o povo e diz o seguinte, ó, um homem de cada tribo volta ali naquele pedaço que tem a terra seca, né, naquela fenda de terra seca que é no meio do Rio Jordão, cada um de vocês vai pegar uma pedra. Né? Cada uma das tribos ia ter uma pedra como um memorial, uma representação, e havia uma razão para isso, que era isso está contido na Bíblia. Né? No futuro, quando alguém perguntasse o que eram essas pedras, e eles iriam responder, nós tiramos essa pedra aqui quando nós passamos com o nosso pé enxuto dentro do Rio Jordão. E nós vamos ler aqui nesse capítulo que então o povo está atravessando, está terminando de atravessar, essas 12 pedras são recolhidas, e aí o povo que estava segurando ali, né, os homens que seguravam a arca, também saem ali do Rio Jordão. E no momento em que o Senhor ordena, né, dizendo o seguinte, ô Josué, fala para os sacerdotes que estão carregando essa arca do testemunho, para que eles saiam do Jordão, Josué fala para aqueles sacerdotes para que eles saiam. Quando esses sacerdotes estavam saindo assim, e que se eles colocaram as plantas dos pés dele na terra seca, na terra firme, que não era aquela fenda aberta ali no Rio Jordão, as águas do Jordão voltaram a ser o seu fluxo normal. Ou seja, foi, como eu disse já na reflexão anterior, claramente é uma intervenção milagrosa do próprio Deus, confirmando que ele estava do lado deste povo. E por que é importante que esses milagres aconteciam, né? Aqui na Bíblia, nós estamos vendo claramente que nesse momento de transição de liderança que nós já falamos aqui, Josué, ele estava obviamente orientado por Deus, o povo reconhece isso, mas quando esses milagres acontecem desta forma, com esta orientação que Deus dá diretamente a Josué, há um destaque bíblico, por exemplo no versículo 14 que diz, olha, naquele dia engrandeceu o Senhor a Josué na presença de todo Israel e o respeitaram todos os dias de sua vida como respeitaram a Moisés. É muito interessante você reparar na humanidade que está por detrás de tudo aquilo que está acontecendo diante da história do povo de Israel. E aí nós vemos que claramente a intenção destas 12 pedras era nada mais do que um memorial. E é comum você olhar para dentro da cultura judaica, e quando você olha para algumas reflexões que nós já fizemos nos outros livros da Bíblia, você vai perceber que de forma comum tinham em alguns lugares, algumas cidades, alguns altares, alguns monumentos que eram feitos como memorial. Neste caso, estas 12 pedras eram os memoriais. Ou seja, num futuro, quando as próximas gerações perguntassem ali, olha, mas o que são essas pedras? Eles iriam relembrar este milagre que todo o povo de Israel testemunhou, que era a prova viva que Deus estava com eles, porque eles passaram a pé enxuto por dentro do Rio Jordão. Segundo a Bíblia, nós tínhamos aqui, nesse momento de passagem, né, em torno de 40 mil homens, mais as mulheres e mais as crianças, que são os homens que passaram por dentro dessa fenda desse Rio Jordão. Ou seja, o milagre de Deus ele foi completo. Não foi aquele milagre raspando, né, como algumas pessoas costumam dizer, que assim, a água parou, a água deu uma diminuída, aí o povo passou, né, baixou a maré, alguma coisa desse tipo. Não foi nada disso. Foi um milagre completo, ao ponto de que as coisas só voltaram ao seu fluxo normal com a ordem de Deus. E este sim é algo, um ponto extremamente relevante para nós pensarmos. Por vezes as nossas vidas vão passar por turbilhões severos e dias que nós vamos pensar que as coisas não vão voltar ao normal. Elas voltam ao normal. Elas voltam ao normal o dia que Deus determina que elas voltem. Pense nisso.